como que as pessoas querem se desenvolver financeiramente vendo novela da Globo? Verdade. Impossível. Vendo da Atena. Quem é que vai enriquecer naquela porcaria? Exatamente, concordo com você. Não tem como. E outra, tipo, sua cabeça ela começa a ficar paranoica num grau. Uma coisa que vai resolver isso aqui tudo é você aprender marketing digital. Sem marketing digital você não consegue aplicar nada disso aqui, porque é o marketing digital que vai fazer isso aqui funcionar. Guarda um negócio online, que é o nosso ferramenta principal, de criação de negócios online. Lá você aprende tudo isso aqui e muito mais, é claro, né? Pega o link desse vídeo, compartilha com quem você acha que precisa, com quem você acha que tem vontade de criar um negócio online, porque você pode mudar a vida de alguém fazendo isso. Você me ajuda, você se ajuda e você ajuda muita gente compartilhando. Quais são os piores hábitos que você enxerga hoje nos brasileiros? Ai, olha, são tantos, né? E antes, né, da galera começar a falar isso só existe pra quem é rico e tal. Então acho que a primeira coisa parte das nossas crenças. E não tem nada a ver com crenças limitantes, não. No Brasil, a gente desconfia e a gente aponta o dedo pra quem ganha muito dinheiro. Não sei de onde a gente tirou isso, não sei de onde vem, mas a gente costuma recriminar, inclusive criminalizar, apontando o dedo pra quem ganha muito dinheiro, como se aquela, se ganhou muito dinheiro, deve ter feito alguma coisa errada. Mas também a família. Mas também a família. Vocês têm noção do quanto que eu ouvi isso? Tipo, de lá até aqui, inclusive de colegas jornalistas, assim, sabe? Então a gente tem essa aura, assim, do tipo. Primeiro, se eu nasci pobre, vou morrer pobre. Eu não posso sair dessa condição, o que também não é verdade quando você tem acesso a conhecimento. E hoje existe conhecimento da melhor qualidade de graça aqui no canal de vocês, no Me Poupe, sem contar toda essa leva de excelentes influenciadores, né, de finanças, educação financeira. Que vem crescendo. Sem falar sobre empreendedorismo. Hoje, qualquer coisa que você quiser aprender, você aprende de graça no YouTube. De matemática, geografia, corte e costura, maquiagem, tudo. Tudo. Não existe nada que você não possa aprender se você tiver uma boa curadoria e souber continuar, né, aprendendo cada vez mais. Então, eu acho que esse hábito também de não aprender, acho que são contra-hábitos o problema, não é nem hábitos. É o hábito de fazer sempre o mais simples, o mais fácil e o mais confortável. É o hábito de ligar a TV e ver novela, em vez do hábito de ler um livro. Assim, como que as pessoas querem se desenvolver financeiramente vendo novela da Globo? Verdade. Impossível. Vendo da Atena. Quem é que vai enriquecer naquela porcaria? Exatamente, concordo com você. Não tem como. E outra, tipo, sua cabeça ela começa a ficar paranoica num grau. Gente, minha vida começou a mudar quando eu parei de assistir TV. Eu trabalhava na TV, mas eu não assistia, porque... E eu tentava, assim, também de uma forma sobre-humana, fazer conteúdos e matérias que quem tivesse do outro lado pudesse aprender alguma coisa com aquilo, sabe? Ou pelo menos ter uma esperança, assim, sabe? Porque se a gente continuar colocando sangue, violência e não mostrando que existe um país bom, que existem exemplos positivos e que tem muita coisa que dá certo, a gente é levado a acreditar que só quem é ruim que existe, né? Vence. A pessoa acaba ficando até sem esperança. Exato. Né? De repente mudar o projeto, de ter uma família. Exato. Isso não é Né? verdade. Você não só pode dar certo e vencer na vida, como pode ficar muito, muito rico. Licitamente. Com muito esforço. Dá pra ficar rico rápido? Dá. Com sacanagem. Dá pra ficar rico devagar, trabalhando, ganhando cada vez mais valor, investindo cada vez melhor? Dá também. Mas se você quer isso do dia pra noite, esquece. Você não acha, Nath, que um dos motivos que as pessoas estão, assim, não ganham dinheiro, ou enfim, não conseguem ter uma vida melhor, pelo fato de ostentação, ou seja, na internet, não tá assim as pessoas querendo ter o que elas não precisam? Não sei, Carol. É que a gente tá vivendo um momento no Brasil que a gente também precisa levar em consideração que tem muita gente que voltou a passar fome. Então a gente precisa separar. Pra mim, tem pessoas que precisam do básico e que hoje nem o básico essas pessoas têm. Então a gente tem que separar essas pessoas. Do outro lado, a gente tem as pessoas que continuaram consumindo. E vamos lembrar que, assim, a internet, né, as vendas online nunca foram tão expressivas na história. De onde está vindo o dinheiro para consumir nos e-commerces da vida. Então, vamos separar isso primeiro, que é uma questão que eu acho que é muito mais de política pública. Agora, a galera que consegue consumir,
né, que tem capacidade de entrar num e-commerce e comprar, esses têm muito mais uma questão de comportamento e de descontrole, que não é algo, não é uma doença, porque também precisamos separar. Tem uma galera que é compulsiva, que também separamos, mas tem a galera que não tem vergonha na cara mesmo, né? Sabe que precisa poupar, investir, e tá lá, ai não, só mais uma comprinha, ou ai... E dá-lhe madrugada, o Mercado Livre mereço. bomba na madrugada. Eu mereço. E aí o que eu sempre falo para as minhas alunas é, tá, mas você merece um futuro desgraçado? É isso que você tá dizendo que você merece? Porque assim, essa escolha que você tá fazendo agora, de mais uma comprinha, ela vai te satisfazer? Quanto tempo vai durar essa satisfação? Porque é tudo comportamento, é tudo psicológico. Quanto tempo dura a sensação de prazer daquela compra? E a gente sabe, né? Nosso cérebro, ele emite essas ondas, né? Os neurotransmissores de prazer, para que na hora que você aperta o botão de comprar, ufa, alívio. Mas será que não existem outras situações que podem gerar a mesma sensação de alívio, porém que não vai te levar para baixo? Então, inclusive, teve um reality que a gente conseguiu fazer esse paralelo com o trabalho voluntário. A menina descontrolada lá do reality, Natália, inclusive, um beijo para ela. Eu entendi quais eram os valores, porque tudo passa por valores pessoais. Então, eu entendi que nos valores dela tinha muito essa questão de entrega, de doação. Ela gostava muito de poder colaborar. E aí eu falei, vamos fazer só uma troca. Durante esse mês, você não vai fazer compras por impulso e você vai trocar por trabalho voluntário. E daqui a um mês, 30 dias, você vai me dizer se você sentiu falta. E ela chegou no final dos 30 dias, dizendo que foi o período mais feliz da vida dela. Ela conseguiu preencher aquela lacuna com algo que realmente preenchia, de fato, né, a essência, porque às vezes a galera acha que dinheiro é sobre dinheiro, e não é. É sobre autoconhecimento, é sobre você saber seus próprios valores pessoais, o que de fato é importante pra você. Se você tá seguindo um comportamento de manada e fazendo algo só porque seus pais disseram que você tem que fazer, porque seu marido disse que você tem que fazer, ou porque a sociedade disse que você tem que fazer ou comprar. Então, na hora que você para e começa a estudar você próprio, entende, tá, o que é mais importante pra mim? É liberdade, é realização, é status, é família, é segurança. Quando eu coloco isso tudo de forma hierarquizada e faço a conexão com aquelas minhas metas, eu começo a entender que, olha, talvez uma casa não seja tão importante. Talvez mais um sapato não seja tão importante. Para onde será que esse dinheiro poderia ir que me preencheria muito mais? Então, é essa chave que a gente começa a mudar com o método. Então, define suas metas, entenda se essas metas têm a ver com seus valores pessoais, faça um bom diagnóstico do presente e vamos criar um planejamento para a gente poder chegar nessas metas, investindo melhor, poupando e ganhando mais também. Porque não dá pra gente querer ter uma vida financeira próspera só poupando, porque ninguém aguenta ficar cortando, ainda mais com a inflação do jeito que tá. Então, você vai ter que ganhar mais, não tem jeito. Nath, você já viu a expressão medo da escassez? A gente ouve muito seguidores nossos, até amigos próximos, que ganharam dinheiro ou até, enfim, conquistaram algumas coisas na vida. E eles têm muito medo de voltar a não ter nada, sabe? Então é aquele famoso medo da escassez, de ganhei, mas poxa, e o medo de voltar a não ter nada? E aí fica com aquele medo de gastar também. Falando um pouquinho sobre o outro lado, como que a gente pode trabalhar um pouco melhor esse medo da escassez? Pessoas que né, às vezes ficam muito preocupadas, né, Carol? Eu acho que tem que ter medo mesmo, pra começar. Eu acho que quem tem medo. Assim, o medo faz parte, a gente convive com ele. A questão é o que você faz com esse medo. E pra todos os aspectos da vida, o que você não pode fazer é deixar de viver. Legal, tenho medo de perder dinheiro, ótimo. Aonde você vai investir esse dinheiro, então, pra que ele não acabe? Porque, de fato, se hoje você deixar seu dinheiro parado, você está perdendo. Não precisa nem ter medo. Tipo, já é um fato, não é? Sim. Se os seus amigos estão com o dinheiro parado, você fala, não, legal, você tá perdendo mesmo, amigo. O quê? Tá. Investir tá perdendo. Então, eu acho que a primeira coisa é essa. Uma coisa é a sensação, o pensamento e o medo. Outra coisa é o que a gente faz a partir daquele medo. Então, eu acho que o medo, ele é útil. Te empurra, né? Te empurra. Agora, o que não dá é pra você parar de viver. Porque senão todo aquele dinheiro que você
acumulou com o seu trabalho ou com investimentos, para que serve aquilo? Na verdade, dinheiro não é colecionável. Dinheiro é feito para você Viver, usar viajar, e passear com a sua aplicar família. naquilo que faz sentido para você. Então, Carol mesma descobriu que tem uma vida muito mais feliz hoje, talvez com um custo de vida mais baixo, sei lá, não sei se ela tava poupando, investindo todos os bilhões lá de publicidade dela. Mas, às vezes, você percebe que com muito menos, você vive muito mais. E toda aquela sua fome de crescer e de ganhar não se justifica. E você percebe que você nem precisava de tanto assim. E quando a gente coloca essas coisas numa planilha e num simulador, que eu acho mágico, tem gente que fala, mas eu já posso parar de trabalhar? Já. É isso. Agora, Nath, algo que a gente tem visto muito, que é assim, endividamento. Né? Todos os dias, né, André? Infelizmente, a gente, você, então, acho que recebe até 10 vezes mais essa questão de dívidas. O que você acha que faz? Hoje tem até um estudo que mais de 70% da população tem dívida. O que você acha que faz as pessoas se endividarem tanto e como elas poderiam tentar sair dessas dívidas? Olha, Carol, são tantos aspectos, mas, de novo, assim, a gente tá passando por um período de crise, onde tem gente precisando se endividar para conseguir sobreviver ou manter o padrão de vida. Então, tem uma questão aí de inércia, ou seja, eu já tenho este padrão de vida, como eu vou mantê-lo? Como eu vou me relacionar com a minha família se eu não conseguir mais prover da forma como eu provia? Como é que vai ser a minha vida se eu não pagar as contas que eu já tenho, inclusive as dívidas que eu fiz no passado? O problema do Brasil, neste momento, não é só o alto índice de endividamento, é uma dívida ruim. Os Estados Unidos, comparativamente em relação, né, aos brasileiros, eles estão infinitamente mais endividados. 90%, se eu não me engano, da população americana é endividada. Porém, lá a taxa de juros é muito mais baixa. Quando a gente olha para esses 70 milhões de pessoas, né, no Brasil, que hoje estão endividadas, a maior parte dessa dívida está no cartão de crédito. Ou seja, perigosíssimo. Para essa bomba estourar, se as pessoas não pagarem a sua fatura e serem obrigadas a pagar a taxa de juros mais alta, que independente do cartão ser legal ou não legal, me diga quanto o teu cartão de crédito te cobra de rotativo, que eu te direi quem és. Dificilmente você vai ter um cartão de crédito rotativo menor que 10% ao mês. Lembrando que a taxa Selic vai chegar agora perto de 14% ao ano. Ou seja, essa conta ela é muito difícil, ela é muito ruim e ela é assimétrica, aquilo que a gente fala de assimetria de mercado. Então, assim, quem ganha pouco paga muito, quem ganha muito paga pouco, porque está investindo esse dinheiro. Então, acho que tem essa questão dos hábitos, de uma manutenção do padrão de vida que já existia, mas também, por outro lado, existem pessoas que estão precisando se endividar para conseguir sobreviver. Então, assim, é muito difícil a gente falar para as pessoas hoje do tipo, consuma menos, pare de pagar, etc. Porque minha única sugestão nesses momentos, inclusive eu criei muito mais conteúdo relacionado a isso, faça renda extra. Porque economizar, tirando a galera sem vergonha, né? Quem é sem vergonha sabe o que é. Enfim, que tipo, poderia estar poupando, poderia estar já criando sua reserva de emergência, como muitos mepoupeiros fizeram no passado, e que por conta dessa reserva conseguiram sair da crise ou, né, de uma situação de desemprego muito melhor, porque assim, é também provado cientificamente que se eu estou zerado ou endividado e perco meu emprego ou tenho um imprevisto na minha vida, a minha capacidade de tomada de decisão, ela é afetada. O nosso cérebro não pensa direito na escassez. Quanto menos dinheiro eu tenho, pior eu penso, piores decisões eu tomo. Ou seja, se eu tenho uma reserva de emergência, eu tenho aquele conforto, o meu nível de estresse diminui, isso afeta menos a minha capacidade de tomada de decisão e eu tomo decisões melhores. Então eu saio de um ciclo vicioso, que pensa, a pessoa já ganha pouco. Aí ela se mais, porque ela não consegue pensar direito, porque a cabeça dela tá operando num sistema viciado, entende? Negativo. Sim. Não é negativo, pensar negativo. Não. O nosso cérebro, as conexões cerebrais que são feitas, elas não contribuem para um pensamento que traga insights, que traga ideias, porque a gente tá com estresse. Quantas vezes com estresse a pessoa vai lá e piora ainda mais a situação. Não consegue ter foco, né? Às vezes num pensamento. Não consegue ter foco e piora. É isso, tipo, então, tanto na euforia positiva, quanto num sentimento negativo, por exemplo, TPM.
Pior momento pra fazer Eu tô compra, na pra ir ao TPM shopping. agora, mas eu não Não fico vá ao comprando, shopping, não faça nada. O negócio é a comida. Pra homens, tipo, time ganhou. Pior momento pra ir no shopping fazer compras também. Seja na euforia, seja no estresse, nesses dois. Picos, né? Desses dois picos diferentes, enfim, de um lado ou do outro, piores momentos pra você tomar qualquer decisão financeira. Então, acho que também tem um pouco a ver com essa questão de endividamento. E falta de educação financeira também. Nath, você chegou a comentar que os médicos, né? Bom, quando a gente fala em médico, a gente fala que médico tem dinheiro, digamos assim, né? A maioria, Sim. pelo menos, tem um bom salário. Nem todos, mas a maioria tem. É Mas- bem dito, tem um bom salário. Um bom Não salário. quer dizer que tem dinheiro. Exato, aí que eu quero entrar nessa questão contigo. E você chegou a dizer que a maioria dos médicos estão endividados. Foi assim mesmo que você colocou? Tem muitos, não posso dizer que a maioria, porque não temos dados pra isso. Sim. Mas, assim, dos médicos que eu conheço, a maioria está endividada. E muita gente falando, porque nós hoje trabalhamos por plantão. Muito médico trabalha ou por plantão, e aí começa a fazer aqueles cálculos. Eu dou um plantão, são R$2.000 num dia, então que mal tem eu fazer mais um financiamento, ou fazer mais uma parcela, ou comprar mais uma casa na praia. Porque eles vão recheando a sua carteira de passivos, em vez de ter ativos, não é? Sim. E eles acabam virando escravos do próprio trabalho. Porque se essa pessoa, né, tanto esse médico como essa médica, deixam de trabalhar e dar seus plantões, eles não conseguem pagar aquelas dívidas que eles fizeram. Então, se ele conseguir, claro, manter aquele pique de trabalho por muito tempo e não se endividar mais, pode até ser que ele consiga transformar todos aqueles passivos em ativos. Mas a possibilidade desse tombo ser grande também, caso essa pessoa... Inclusive, não tem seguro. Conheço muito médico que não tem seguro de vida. Depende do próprio trabalho, depende, né, da própria capacidade ali laboral e não tem um seguro de vida. Se a pessoa perde o movimento da mão, acabou. É verdade. Eu conheço muitas amigas, inclusive colegas, né? Porque amigas sobram, a gente muda o nosso ciclo, mas assim, colegas que elas têm uma condição boa, ganham bem, mas não têm um convênio médico. Logicamente, a gente adoraria que todos os brasileiros tivessem. A gente sabe que a situação, infelizmente, não é essa. Mas elas, nas condições que elas têm, não têm um convênio médico. Mas elas estão lá com bolsas de marcas, enfim. São prioridades. Mas, pra mim, é uma situação que eu nem cogitaria Pois é. de acontecer, sabe? E aí que vem a coisa do medo, que ele é importante. Será que essa pessoa sabe o risco que ela tá correndo? Será que ela sabe o risco que é na hora que você precisa de um bom hospital, de uma cirurgia? Quanto de grana fica ali Sim. pra você ser internado? Talvez ela não tenha tido acesso a este número. Digo pra você, uma cirurgia cardíaca custa R$30.000 pra colocar um stent. Meu Digo porque Deus. paguei uma há pouco tempo atrás. Pois é, olha lá, infelizmente, a gente não gostaria mais, né? Fica aqui a dica. Agora, o que eu vejo muito, Nath, também que eu quero te perguntar, qual a melhor forma de financiar algo? Por quê? Tem muita gente que fala assim pra mim, vou comprar um apartamento. Aí eu falo, tudo bem, mas como é que você vai fazer? Eu tenho aqui 100 mil, o resto eu vou pagar só nos 30 anos e tal. Qual é a sua opinião sobre financiamento e qual a melhor maneira se a pessoa for fazer? Tá bom. Aquelas Você deve perguntas conhecer- polêmicas. Porque você deve saber que tem gente que, muita gente acaba, Boa. infelizmente, perdendo. Primeira o coisa, vamos lá. Vamos partir do pressuposto que ter a casa própria é uma grande meta que a pessoa tem. Ela já estudou, ela sabe que aquilo realmente é um desejo dela. E ela já sabe, inclusive, que o financiamento não vai ocupar, todos os financiamentos que ela tem, não vão ocupar mais de 20% do orçamento dela. Tá? Então, para começar, decidiu fazer o financiamento, ok, quem sou eu para falar sobre isso? Mas você já deve saber que a parcela, todas as parcelas de todas as dívidas que você tem, inclusive de cartão de crédito, carro e etc., não deveriam somar mais do que 20% daquilo que você ganha. Ok, beleza. E aí ela vai lá e também sabe que tem uma entrada, e que a entrada do imóvel é de 20%. E ela também sabe qual é o custo de oportunidade dessa entrada, claro, né? Ela fez as contas, usou o simulador, acompanhou o conteúdo que vocês fazem, projetou esse custo de oportunidade nos próximos 20 anos. Ela sabe quanto ela teria daqui a 20 anos se ela aplicasse aquela entrada, claro que sabe. Certo? Certo. Sim. Ela sabe, não sabe? Sabe? Fez todas essas contas. Tudo. Eles falam que sim. Com certeza, fez custo de oportunidade. Nossa, claro que eu sei o que é isso. Eu tô manjando. Fez tudo isso e falou, não, mesmo assim, vale a pena eu financiar o meu imóvel. Ok.
Então, primeiro eu vou partir de todo este pressuposto que essa pessoa tomou esta decisão baseada em todos esses dados que ela própria foi coletando, já que é o dinheiro dela que está em jogo, não é verdade? E ela, como a pessoa que ganhou dinheiro e se esforçou e etc., teve que aguentar chefe mala, cliente e tudo mais, ela sabe que aquele dinheiro, ele é precioso. Você sabe disso, não é? Você fez todas essas contas. Ótimo, ufa, que bom que ela fez todas essas contas. Beleza. Aí ela foi lá e também calculou a taxa de juros do financiamento, né? Porque ela sabe, inclusive, qual é o custo efetivo total daquele financiamento. Ela colocou na ponta do lápis, projetou, tudo bem, fez todas essas contas. Depois que ela fez tudo isso, ela foi lá e fez o financiamento. Então, nesse caso, sim, faz sentido. Nath, bom, muitas pessoas que estão assistindo a gente aqui com certeza estão endividadas. Que dica que você pode dar para elas? E qual seria o primeiro passo? E quais seriam formas que ela possa, qual é o caminho que ela pode sair dessa dívida? Bora lá. Primeira coisa é saber de que dívida nós estamos falando e se essa pessoa está inadimplente ou adimplente. Por quê? Se você tem lá uma dívida e essa dívida cabe no seu bolso, ela não excede os 20%, né, do seu ganho, talvez o ideal seja deixar do jeito que tá ou tentar negociar uma redução da taxa de juros ou espaçamento das parcelas. E por que eu estenderia mais as parcelas? Porque quanto menor for a sua parcela, porque quando a gente estende o prazo, eu reduzo o valor da parcela, certo? Sim. Quando eu reduzo o valor da parcela, o que acontece? Sobra mais dinheiro. Para eu gastar? Não. Para você investir. E usar os juros compostos maravilhosos, meu filho maravilhoso, a seu favor e não contra você. Porque hoje você está usando o juro contra você. O banco tá adorando. Você tá pagando juros para ele. Mas e você? Você tá capturando o valor da taxa de juros? Não. Então por que não alongar essas parcelas, reduzir o valor da parcela e vai que você consegue reduzir uma parcela de 500 para 400, que seja. São R$100 a mais por mês que você vai investir. Daria até pra gente fazer um cálculo aqui simples, mas tem simulador no Me Poupe para você fazer isso e saber quanto que isso dá daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Então, o ideal sempre é a gente, quanto menor a parcela, melhor. E eu posso fazer isso de algumas formas, ou estendendo, ou negociando uma taxa de juros melhor com o meu banco, ou inclusive mudando de banco. É a tal da portabilidade. Então eu mudo o meu crédito de um lugar que me cobra juros altos para um outro banco, uma financeira, etc., que vai me cobrar juros mais baixos. Isso partindo do pressuposto que a pessoa consegue pagar essa dívida. Mas e se eu estiver inadimplente? Nesse caso, precisa fazer como se fosse uma análise, uma listinha mesmo, de todas as dívidas. E calcular qual que é a mais fácil de pagar. Tem o próprio Serasa, né? Que tem aqueles mutirões. Tem muita gente, muitos mepoupeiros que conseguem Feirão quitar. Serasa, né? Feirão do Serasa, e isso fica online o tempo inteiro. Tem gente, alunos meus, conseguiram quitar dívidas de 10 mil com R$1.000. Porque as empresas, gente, elas dão a sua dívida já a título perdido. Principalmente se é uma dívida ali do ano passado. Os bancos, né, Itaú, Bradesco, etc., quando eles fecham o balanço do ano, eles já consideraram aquilo que eles não receberam de você como prejuízo, ou seja, se eles recuperarem pelo menos alguma coisa daquilo que você deve nesse ano, porra, eles estão no lucro. Então, assim, qualquer coisa que você pagar pra eles, tá bom. Então chora lá com o gerente, liga, vai no banco. Chora, é isso, bate o pé. E tem que negociar, Fala, eu tenho isso aqui à vista. É isso aí, João, é isso ou você nada. vai me ajudar aqui. Exatamente, no telefone estão te ligando pra infernizar, inferniza de volta. Inferniza de volta, começa a ligar, fala até alguém falar, beleza, alguém quita a dívida dessa pessoa, pelo amor de Deus. Senão ela não vai parar de me ligar. Exatamente.